Então, na conversa de hoje, nós vamos tratar no grupo. Nós temos algumas temáticas nas lives aqui que nós estamos fazendo nesses bate-papos com os professores, né? E uma desses eixos da educação são os clássicos de educação. A professora Ivoneide já fez sobre Paulo Freire, e hoje eu escolhi tratar sobre um autor que a gente usa muito em Fundamentos da Educação, e que assim, que tem muitas contribuições em relação ao que a gente quer trabalhar na Unicer, né? Que é o Edgar Morin. E eu estou tratando como um texto inédito porque ele não foi trabalhado ainda em nenhuma turma das nossas aulas, que é o texto que eu vou usar de referência, até porque ele foi recém-traduzido e publicado, né, no Brasil. Mas, para quem já ouviu falar de Morin, nós vamos recuperar algumas categorias do Morin e depois nós vamos aprofundar nesse texto, que é uma entrevista que o Morin deu ao jornal Le Monde, que foi traduzido pelo jornalista Aloysio Schauver, que está, inclusive nós vamos colocar o link dessa entrevista, né, para vocês lerem na íntegra, tá bem? Então vamos lá? Aqui vocês estão conseguindo visualizar o slide? Olha lá, eu gosto muito dessa foto do Morin, né? Gosto muito dessa foto do Morin, porque ele mostra bem o período quando ele começou a escrita dele, né? Tem 3 pontos que o pensamento do Morin e a própria trajetória de vida dele tem tudo a ver com o que a gente faz no programa Unicer, né? Um deles é uma fala importantíssima que ele faz sobre quando ele começou a escrever. Continua travando, Nair? Veja aí como é que você faz. Oi, Daci, tudo bem? A gente começou agora, a gente estava ainda nos cumprimentos, acabei de começar a falar. Seja bem-vindo, Edna. Essa foto mostra bem de quando ele começou as publicações dele, né? No auge, ele fazia uma fala em que só após os 60 anos é que ele conseguiu ter maturidade e consciência suficiente para publicar aquilo que ele queria realmente dizer. Então, ele, como professor universitário, ele fez vários artigos específicos da área dele, como na área de antropologia, sociologia, filosofia, mas somente após os 60 anos, ele começou a publicar livros que apresentavam ideias que são referência hoje para os estudos para os estudos sobre explicando um pouco sobre o século XXI. Então, esse pensamento que ele publicou a partir do final da década de 70 traz um pouco das referências dele, né? Só lembrando que, como a gente sempre fala nas nossas aulas, eu sou eu, mais a minha história, mais as minhas origens, mais a minha família, os amigos, a família que eu nasci, a família que eu escolhi, e não foi diferente com o Morin. A publicação do Morin está toda relacionada ao histórico de vida dele. Alguém que começa a fazer os seus primeiros rascunhos, tendo nascido em 1921, então fará 100 anos o ano que vem, né? Mas deu uma entrevista aos seus altos 99 anos ao Le Monde no seu apartamento, que ele diz está em isolamento social desde 17 de março, com a esposa Sabá. E, apesar dele ter ficado doente o ano passado e algumas pessoas noticiarem a sua morte, não. Ele está vivo, pleno, acabou de escrever um material de 700 páginas e deu essa entrevista fantástica que é nosso texto de referência. Bem, se a gente retomar a história do Morin, tem um ponto, além do fato dele ter publicado aos 60 anos, então, se nós pensarmos nos nossos alunos, vocês estão vendo aí? O slide, eu acho que saiu da tela.
Então, nós podemos perceber que o pensamento dele está muito relacionado a ter começado o seu ativismo pós-Segunda Grande Guerra, né? Ele ter buscado nos estudos, as pesquisas e toda a sua trajetória de formação está relacionado a compreender melhor o paradigma de mudança e transformação. Então, veja que é um pensador que viveu o momento intenso pós-Segunda Grande Guerra e começou a fazer dessa vivência uma reflexão que o levou, no final da década de 60, a ser um professor universitário na Universidade Nanterre e contribuir com universidades do mundo todo. Inclusive, ele tem 32 títulos de honoris causa. Por que a gente está recuperando a biografia do Morin? Para a gente entender um pouco por que ele pensa assim, né? Eu estou destacando aí um trecho do pensamento dele, em que ele diz: nunca pude, ao longo de toda a minha vida, resignar-me ao saber parcializado. Nunca pude separar um objeto de estudo do seu contexto, de seus antecedentes, seu vir a ser. Tenho aspirado sempre a um pensamento multidimensional. Nunca pude eliminar a contradição interior, sempre senti que as verdades profundas, antagonistas umas das outras, eram para mim complementares. Sem deixarem de ser antagônicas, nunca quis reduzir a força da incerteza e da ambiguidade. Eu quero que se pese a complexidade do trecho que eu separei, mas eu quero fazer 2 destaques aqui, para a gente entender o pensamento do Morin nesse contexto de pandemia. Ele está lembrando a gente, e qual é a base do seu questionamento? Questionar a visão dualista de mundo preconizada no século XX. Ele está justamente dizendo, bem, por que só o bem e o mal? Por que eu tenho que ser contra ou a favor do isolamento social? Por que é só bom ou ruim? Ele lembra que entre visões antagônicas, nem sempre são antagônicas. Elas podem e devem, para ele e para nós, serem complementares. No fato de um ser contra, o outro ser a favor, eu ser a favor do isolamento social, necessariamente não quer dizer que sou contra o mundo do trabalho. São ideias complementares. Ele diz ainda, nunca quis reduzir a força da incerteza e da ambiguidade. Né? Ele trabalha muito com a ideia de incerteza. Ele vai nos lembrar, contrapondo o pensamento do século XX, que entre o bom e o ruim, o sim e o não, né? Existe o se, o entretanto, o todavia, o pois, o porém, o talvez, o quem sabe. E essa terceira via, é dessa terceira via que ele está nos convidando a pensar. Né? E aí, algumas categorias, esse trecho é tirado de uma palestra que o Morin fez da Universidade de Sonora, em 2004, numa aula magna. Para alguns, eu vou pedir licença para alguns ex-eternos alunos que estão conosco, para lembrar um trecho que a gente usa na sala. Inclusive, para a turma da Estrutural, nós começamos a ler esse trecho de uma obra de 1979, do Morin, uma das primeiras, e ele fala: precisamos ligar o homem racional ao homem sapiens, o homem louco ao homem demens, né? O homem construtor ao homem ansioso, e ele vai listando alguns nomes. E ele lista esses nomes, esses homens, e aí, pensando, homem aqui não no sentido de gênero, homem ou mulher, mas homem no sentido de ser humano, para lembrar de que ser humano ele está falando, desse sujeito multifacetado, esse ser multifacetado. Então, entender Morin, é necessário entender que ele concebe os indivíduos como seres multifacetados. Esses homens passam uma vida inteira, primeiro, partindo do princípio do ser social, que tem todos esses homens. Alguns prevalecem, né? Alguns aparecem mais na nossa trajetória de vida, alguns nos representam, mas todos estão, né? Todos estão em nós. E
Isso nos reporta a uma outra ideia, a ideia de unidade, que somos únicos, e ser único é bíblico, né? Não é só Mohan que diz que somos únicos, né, pedindo licença aí às diferentes crenças que estão conosco hoje, mas como católica, como esse ser multifacetado que representa vários papéis, então quem está aqui não é só a professora Zaira, né, mas é a mãe, a esposa, a militante, né, a moradora de Ceilândia, a professora universitária, a alfabetizadora. Então, que esses diversos papéis sociais, eles influenciam na minha fala, no meu jeito de ser. E mais, ele faz da minha unidade a busca por uma ideia de ver, a ideia de unidade e diversidade reside onde para Morin e para ele avaliar e analisar tempos de pandemia. Eu não preciso pensar igual a você, mas nós podemos e devemos buscar objetivos comuns. Muito bem, aqui na nossa live e na Unicer, o que nos é comum? O que fez você sair da sua casa, se inscrever na Unicer, voltar para a universidade ou mais, frequentar pela primeira vez a universidade, né? Ter uma vida acadêmica num curso de extensão? Isso te trouxe um novo papel social ou retomou um papel social que você já teve de ser estudante, né? Só que você vai estar num grupo que você vai precisar estabelecer pontos comuns e aí formar uma comunidade, uma unidade que tem objetivos comuns e por ter objetivos comuns formam uma comunidade. Então a ideia de comunidade para Morin é essa ideia de que a unidade e a diversidade estabelecem essa comunidade. Eu não preciso pensar igual a você. Aliás, é melhor que eu pense diferente. Como é que a gente vai discutir? Como é que nós vamos refletir sobre os saberes? E esse é o terceiro ponto que eu quero trazer. Veja bem, nós falamos do primeiro ponto do Morin, da importância que ele dá ao fato de começar suas publicações após os 60 anos, então, muitos dos nossos alunos, então, ainda estão aí em pleno momento de começar a publicar um livro, fazer alguma coisa nesse sentido, né? Escrever os seus pensamentos, seja onde for, num diário, num blog, né? Ou até num livro mesmo. Nós já tivemos alunos que publicaram livros e nós prestigiamos. Eu lembro aqui do Francisco, lembro. Então, a ideia de, após os 60 anos, apesar da sociedade dizer que você tem pouco a contribuir, o Morin está lembrando que não é verdade, que você tem muito a contribuir, e isso é outro ponto importante que nós temos na Unicer. Além disso, ele valoriza algo que também Paulo Freire valoriza, que é a importância dos saberes, né? Ele, inclusive, estabelece a diferença entre saberes e conhecimento. E ele não vai falar de qualquer conhecimento. Ele vai falar dos saberes que todos nós vivemos. Os professores que estão aqui conosco na live sabem muito bem disso. A importância dos saberes que os nossos alunos trazem, a importância, o valor que esses saberes têm, o valor que agrega nas nossas aulas, nos nossos encontros. Como aqui nos comentários, esses saberes vão apresentando elementos que parecem para outros sem valor na academia e que são tão caros para nós no programa da Unicer, são tão caros para nós professores, e como que isso pode ser transformado em conhecimento. E aí o Morin vai lembrar, nós não estamos falando de qualquer conhecimento, nós estamos falando do conhecimento pertinente, porque para qualquer coisa, a gente pode entrar na internet, tem um mundo de coisa, aí põe no Google, tem um monte de coisa, um monte de informação que necessariamente não é conhecimento. O Morin vai lembrar o que realmente importa, né? Ai, perdão. A professora que vos fala aqui acabou de deixar de compartilhar o slide dela. Nossa. Deixa eu tentar aqui. Mas o Morin, ele vai nos lembrar
que... eu realmente não compartilhei o slide. Ele vai nos lembrar que a ideia de comunidade e a ideia de conhecimento pertinente é o conhecimento que realmente deve ser valorizado, né? O conhecimento que eu... Pronto, voltou. Acho que agora voltou. O conhecimento que... Voltou? Só para... Voltou a tela? Não voltou? Bom, eu vou falando aqui então. E agora? Voltou a tela com o texto. Bom, peço desculpas, mas agora voltou. Perdão. O conceito de saber e conhecimento que ele traz uma outra referência para a gente, que é a importância da sabedoria da incerteza. E aí vamos, então, realmente, olha, eu gosto muito desse desenho aqui, que é do final do século XIX, mas que mostra bem uma pintura do Ranieri, que mostra bem a ideia de diversidade, né, que o Morin traz para a gente. Vou só avançar aqui para mostrar para vocês o que ele fala na entrevista dele e que é base do conhecimento que ele reflete nessa entrevista e que é importante a gente entender. Que a nossa identidade é humana e que em tempos de pandemia isso ficou mais claro, que esse marcador identitário ele é mutável, a nossa condição física muda, a nossa classe social muda, orientação sexual, opção política, crenças e valores. Então, apesar de alguns marcadores como etnia, né, como gênero, nós nascermos com alguns marcadores, eles são dinâmicos, eles não são estanques, né? Eles mudam, eles se transformam. E é justamente essa reflexão que ele traz na entrevista dele. Outro ponto que ele usa muito, a sabedoria da incerteza, que é o terceiro item que nós vivenciamos na Unicer. Eu já falei com a professora Ivoneide, e isso é fato. Os professores podem confirmar aqui. Nós sabemos como começamos as aulas na Unicer, mas não sabemos onde elas vão dar. Porque os saberes que os nossos alunos trazem, as coisas que conversamos, quando eles têm os temas, eles leem sobre os assuntos, vocês fazem isso com a gente, instigam, né? Não adianta ir para a aula da Unicer mal preparado, né? Porque vão surgir, então você sabe como começa, mas no decorrer do processo, tantos saberes são trabalhados, então você começa na incerteza, a sabedoria da incerteza. Eu fiz alguns destaques aqui, até por tempo que nós temos, da entrevista, que eu achei fantástico e que eu quero partilhar com vocês. Para entender esses destaques, eu fiz essa introdução dos pontos, e nós temos aí na tela também as palavras-chave do pensamento de Morin, e que nós vamos aprofundar num outro enquanto, quando falarmos sobre os 7 saberes da educação. Não percam, o professor Ivoneide está aí organizando, e nós vamos ter um momento para falar aprofundar sobre essas categorias. Mas sobre a entrevista, que é esse texto que eu estou considerando inédito, não sei se vocês tiveram acesso, foi recém-publicado, ele diz: essa crise nos leva a questionar o nosso modo de vida, nossas reais necessidades mascaradas nas alienações da vida cotidiana. E ele ainda diz, quando é perguntado sobre o que ele pensa, por que não foi previsto essa questão da pandemia, ele diz: todas as futurologias do século XX que previram o futuro ao transportar as correntes que atravessam o presente para o futuro entraram em colapso. Ele, inclusive, está dando um puxão de orelha nos pensadores aí que estão discutindo século XX, século XXI, né?
Todos, de novo eu fiz isso, mas que coisa! É muita. Perdão. Ai, é. Então voltou de novo o trecho. Angélica, você escreveu um montão aqui, mas para mim é uma honra também você estar conosco, viu? Obrigada. Olha aqui, vocês viram que a Angélica escreveu? Tanta gente escreveu tanta coisa legal aqui, depois eu tenho que responder cada um. Mas ele está lembrando e dando puxão de orelha para os pensadores da atualidade, para dizer, olha, vocês nos jornais, vocês continuam discutindo, e após pandemia, como será? Continuamos prevendo 2025 a 2050, se somos incapazes de entender 2020. E aí ele usa uma pérola que é fantástica, né? Ele vai dizer, o advento de um imprevisível era previsível, mas não na sua natureza. Daí a minha máxima permanente: espere o inesperado. Né? Espere o inesperado. E isso podia ser até mote de frase para fazer slogan na Unicer, porque é bem assim. Né? Espere o inesperado. Se até essa altura da vida não se esperava muita coisa, ou se a sociedade dizia para a gente na Unicer, olha, está envelhecendo, papagaio velho não aprende mais a falar, espere o inesperado. Olha quanta coisa linda que as nossas turmas fizeram e continuam fazendo. E você que está chegando para o programa agora, que começou a assistir as aulas online, espere o inesperado. Mas o Mohan também está dizendo isso para falar da importância da incerteza, que nós não educamos para a incerteza. Nós precisamos, a escola não educa para a incerteza. A escola tem trabalhado apenas as certezas ainda. E isso tem gerado grande dificuldade hoje, em tempos de pandemia. Ele lembra que o Bill Gates, em 2012, falou que o perigo não era a questão nuclear, mas sanitária. Quem ouviu Bill Gates? Né? Quem nos Estados Unidos observou isso? Ele chama atenção para o conforto intelectual e o hábito, que tem horror a mensagens que incomodam. Então, ele está convidando, está nos convidando a ler mais sobre esses pensadores que têm olhado o mundo de outra forma, têm anunciado questões que para a gente, como o Bill Gates fez em 2012, e foi muito criticado. Olha, o que foi? Há 8 anos atrás, ele tinha bolinha de cristal? Não, ele estava fazendo a leitura. Perdão, ele estava fazendo a leitura contextual, ele estava fazendo a leitura de mundo, como diz Paulo Freire, ele estava visualizando aquilo que poderia ser, enquanto muitas pessoas estavam preocupando na fabricação de bombas nucleares, que também são muito preocupantes, ele estava tratando de uma questão sanitária, da questão sanitária, né? E chamando a atenção para isso. Então, o Mohan vai dizer, olha, a epidemia traz um festival de incertezas. Estamos caminhando para novas incertezas. Né? Isso não é ruim. Ele vai falar ainda na entrevista mais à frente, ele ainda coloca lá as nossas palavras-chave que estão permeando a conversa de hoje e os elementos que ele traz na entrevista. O repórter fala da crise da complexidade, né? Porque ele é um autor conhecido como alguém que discute a complexidade, que pensa a sociedade do complexo. E ele vai dizer, olha, a crise da complexidade revela mais uma vez as deficiências do conhecimento que nos foi inculcado. Então, a crise não está na pós-modernidade ou na sociedade complexa. A crise está no modo como o nosso conhecimento foi construído no século XX e ainda é construído no século XXI. E aí ele volta para a ideia de conhecimento pertinente. Né? Quer dizer, o que importa é saber o que realmente importa. Né?
Importa é saber o que realmente importa. Esse é até o título de um livro que a gente usa nas nossas aulas, de um bate-papo do Mário Sérgio Cortella, mas eles fizeram esse livro baseado nessas referências do Morin, né? O conhecimento pertinente, afinal de contas. Que tipo de conhecimento é ele? Aquele que vale de verdade, né? Que é esse que nós estamos buscando hoje. Ele ainda vai dizer em outro trecho da entrevista a revelação avassaladora das mudanças pelas quais estamos passando é que tudo o que parecia separado está ligado. Olha só, nós, nós vivemos, e aí a gente vai voltar para os nossos alunos, vocês viveram, né, tantas coisas e ainda tem história para contar hoje para ver que tudo o que parecia separado, países, sociedades, comunidades se mostram altamente ligadas por causa de um vírus, por causa de uma guerra sanitária, por causa do que estamos tendo que enfrentar, que é denominada, começou com epidemia e se tornou uma pandemia, né? E aí ele vai dizer então para a gente, esta é uma oportunidade para entender que a ciência não é um repertório de verdades absolutas. Olha o Morin, ao seu alto dos 99 anos, mandando o recado de novo, né? Mandando o recado de novo, porque ele está... desculpe, saiu aqui do slide. 10-0 para o slide, viu? Ele está falando aos nossos, está falando aos leitores da reportagem a importância, né, de entender que a busca da ciência hoje não é só sobre as verdades absolutas. Assim resolve, pronto e acabou. Um colega fez, vocês tiveram um encontro com um professor que falou sobre ciência, né? Mas nós temos muitas pessoas ainda, dentro da própria ciência, altamente conservadoras. E o Morin está nos chamando atenção para esse grupo altamente conservador a se reinventar, a trabalhar com incertezas, né? A dar valor à sabedoria dessas incertezas. Ele está fazendo esse convite muito importante. Ficou sem som, querida?
Olá, tudo bem? Professora Zaira já está conectando. Já vamos voltar com a nossa live, tá bom? Fiquem aí, só mais um pouquinho. Avisando. E aí, agora? Nós voltamos? Eu não voltou ainda? Gente, desculpa. Eu não sei se foi aqui, se foi aí, ou se foi a live. O que que aconteceu? Peço perdão. E aí? Agora estão me ouvindo, né? Mas a gente já estava aqui nos finalmente com os trechos do texto de entrevista do Morin, né? Eu vou reler só o trechinho que eu estava falando, eu não sei se todos puderam ouvir. E eu peço desculpas aí pela. Eu não caí, eu despenquei na live. Deve abrir as mentes. Quando ele foi questionado na entrevista, lá na 15ª pergunta, então, o que, que a ciência deve fazer? O que, que nós devemos fazer em tempos de confinamento? E ele diz, né, deve abrir mentes há muito tempo confinadas ao imediato, ao secundário e ao frívolo, que é característica, a professora Ivoneide sempre fala nas nossas aulas, né, a geração miojo, né, rápido, fácil, tudo na hora, tudo ao mesmo tempo agora, e aí é justamente essas características da modernidade líquida, né, dessa sociedade da tecnologia que está sendo questionada, o imediato, o secundário, o frívolo, para chamar a atenção do que é essencial. E para o Morin, ele está pondo, está apresentando, é essencial, amor e amizade pela nossa realização individual, a comunidade, a solidariedade dos nossos eu e nós, né? Porque mais do que nunca nós estamos entendendo a ideia de unidade e diversidade para formar uma comunidade. Ele diz: o confinamento é físico, mas deve incentivar o desconfinamento das mentes. Por fim, nessa entrevista que nós vamos colocar o link aí que estão nas redes sociais já dessa entrevista, ele coloca algo que eu quero fechar o nosso raciocínio, né? Ele coloca algo extremamente valioso para o nosso pensamento, que é: não podemos saber se, após o confinamento, o comportamento e as ideias inovadoras retomarão o seu impulso. Mas nós podemos, sim, pensar, né, em provável aparecer um novo caminho político, ecológico, econômico, social, guiado por um humanismo que não seja mais que seja mais humano, né? Que seja menos que seja menos regrado pelo capital, que seja menos regrado pelo modelo de sociedade que nós temos. É disso que ele está chamando a atenção, né? E é para isso, e é isso que nós queremos deixar como mensagem aqui para vocês. A gente separou um vídeo com uma mensagem que fala muito do que o Morin quer trazer. Eu queria, ele tem 3 minutinhos para a gente poder entender um pouco melhor sobre essa questão. É do Augusto Cury, então vamos ouvir o vídeo, tá? Para a gente fechar nós vamos fechar a conversa do slide, mas eu estou aqui para a gente conversar mais, não só sobre a entrevista do Morin, sobre ele e sobre a Unicer. Vamos lá, assistir o vídeo. O áudio do vídeo, estão ouvindo? Dá para ouvir o rádio?
Tá sem áudio, vídeo? Parece que o vídeo está sem áudio. Mas a gente pode mandar o link do vídeo para vocês, do Augusto Cury, é um vídeo de 3 minutinhos, com uma mensagem, né, de um pouco do que o Mohan fala na entrevista dele. Eu acho que nós tivemos vários problemas hoje. Eu queria abrir para questões. A gente tem algumas perguntas aí que a gente poderia aprofundar. Tem várias. Deu certo agora o áudio, o vídeo? Será que vai dar certo? Vou colocar de novo, mas não está aparecendo o som. A gente vai mandar o link então para vocês, é melhor. Está sem áudio, né? Porque não tem sentido usar o vídeo sem o áudio, porque o texto é belíssimo. Fica o texto e o contexto, né? Mas fica aí a dica com o vídeo do Augusto Cury, para que vocês possam refletir com ele essa ideia das mudanças em tempos de pandemia. Vocês viram que no final do slide, o Mohan, ele lacra, como diz a geração de hoje, dizendo assim, em tempos de crise, é em tempos de crise que eu produzo. Então, a crise, quando o repórter perguntou, e agora? Pós-pandemia, em tempos de crise, o que o senhor pensa em fazer? Ele falou, a crise me motiva, né? Então, a crise realmente, ela não só motiva o Mohan, mas se o motiva o Mohan aos 99 anos, deve nos motivar também, né? A gente tem algumas perguntas aí. A Mônica Bulli, pergunta sobre unidade de diversidade deve ser um desafio para o professor trabalhar com os alunos que têm posições muito diferentes. Exatamente. Acho que essa é uma grande contribuição do Mohan. Porque se a gente, na aula, nos nossos encontros, porque na Unicer não é aula, é encontro, né? Tem de tudo. Tem momento da fofoca, tem momento de partilha. Eu fico morrendo de saudade daqueles chá, café, suquinho natural, suco verde, tanta coisa, não é? Que acaba com a nossa dieta, né, professora Ivoneide? A professora Juliana eu não vi aqui não, mas a professora Ivoneide sofre junto comigo, né? Mônica, realmente, você tem razão. A reflexão sobre essa ideia de unidade e diversidade está bem em consonância com o que ele traz na entrevista que ele deu, né? Quer dizer, assim, mais do que nunca, nós percebemos que estamos todos interligados, independente de etnia, porque raça, para Mohan, e a gente sabe disso, só tem uma, é a humana. Não tem raça negra, raça branca, só tem uma, a raça humana. Helder, eu também estou com muita saudade de você, viu? E a unidade na diversidade, ela vai justamente mostrar. Qual é a pergunta, então, temos que fazer agora? O que, como cidadãos planetários, né, como uma cidadania planetária, vai construir um objetivo comum? Buscar uma vacina para esse vírus? Buscar uma forma de melhorar a vida sanitária? Oi, Juliana! Buscar uma forma de melhorar a nossa condição. O que nós vamos fazer? Né? Acho que esse é o grande questionamento. Ô, Gleide, obrigada. Que bom que você gostou do tema. Eu gosto muito de falar sobre o Mohan. Né? Eu ainda tinha colocado, mas eu não sei se eu consigo compartilhar com vocês, ao final do slide, uma mensagem. Eu não sei como é que a gente está aí de perguntas, mas eu tinha. De qualquer forma, eu coloco o link aqui para vocês, para essa mensagem que eu quero ler para as mães, né? Porque a gente ainda
mês de maio, que se pese a data comercial, mas eu publiquei no meu Face, alguns alunos estão lá, quem quiser entrar também está à disposição, uma homenagem às mães. Eu não quero terminar essa live sem falar disso. A gente tem mais alguma pergunta? Olha, alguém comentou aqui, nunca vi um mundo de tantas diversidades e intolerâncias. É verdade. E aí o pensamento do Mohan vai justamente dizer, olha, nós somos seres multifacetados. Então, nós precisamos fazer o exercício da alteridade, da tolerância, né, professora Ivonide fala tanto de autoridade nas nossas aulas, nós precisamos fazer esse exercício, agora mais do que nunca, né? E nós sabemos que a vida do outro depende de cada um. Então, esse exercício, não fazendo apologia ou defesa, apesar de que, particularmente, eu estou em isolamento naquilo que eu pude, né, com a minha família, mas pensar nesse outro de uma forma mais ampliada, que não seja isso mesmo, Gleide, sair da caixinha e se reinventar, né? Aurora, obrigada. Você gosta dessas aulas, fico feliz que você goste dessas aulas. Tem que sair da caixinha e se reinventar. O Mohan está dizendo, olha, a crise existe, muito bem, mas ela tem uma lição a nos dar, a sabedoria da incerteza. E é uma sabedoria filosófica, só sei que nada sei. Olha só como isso acontece na Unicer, né? A gente, tantos alunos com 60, 70, 80 anos, né? Eu e Ivoneide, a gente brinca que a gente está fazendo um exercício de preparação. Será que a gente consegue chegar na idade dos nossos alunos como eles são? Eu realmente, às vezes, duvido. Sei não, não sei se a Angélica está aí, mas será que, Angélica, que eu chego aos 80 como você? Eu gostaria muito, porque além da vivacidade, da sabedoria, de articular, aprender a lidar com essas mudanças, né? A professora Ivonede está lembrando do Edgar, um excelente exemplo para todos nós, né? Que com essa idade considerável. Então, ele acabou de publicar, de escrever 700 páginas como um estado da arte do seu pensamento. Olha que riqueza! Ele está preparando a sua partida, que a gente espera que não seja em breve. Mas, olha, quando esse material for publicado, estiver traduzido em língua portuguesa, que riqueza será para nós podermos aprofundar esse pensamento sobre as categorias de Morin. Mas eu não posso ir embora sem ler, embora daqui, né? Porque no Face a gente vai continuar conversando. Se quiser bater papo, prepara um cafezinho, já a gente toma junto, daqui a pouco. Mas eu quero ler a mensagem que eu fiz para as mães, né? Não posso deixar de ler essa mensagem, não. Deixa eu ver aqui. Olha, eu coloco assim no meu Face, lá, da série Lá Vem Textão, porque muitas pessoas falam que Face não é lugar de escrever texto longo, inclusive a Jade, minha filha, né? Ela fala isso, ela está aqui me assessorando, ela vive falando, mas ela anda escrevendo textão também. Mas eu escrevo textão mesmo, né? E coloquei aqui até 2 figurinhas aí para mostrar a figura do albatroz e da fênix. Então, vamos lá para as mamães. Em tempos de isolamento social, lemos e vemos muitas coisas. Para hoje, especialmente para as mães, uma pergunta: você é albatroz ou fênix? A natureza nos surpreende todos os dias, através, dentre outras coisas, da sua resiliência. Assim como outros animais, aves marinhas enfrentam pesca industrial, o lixo nos oceanos, o desmatamento na terra, as condições climáticas, essas mudanças. Agora, qualquer semelhança com as mães que eu conheço e convivo é mera coincidência. E é claro, isso inclui as mães da Unicer. Mesmo assim, elas continuam fortes, sobrevivendo a todos esses percalços. É o exemplo de Wisdom, uma albatroz da espécie Laisan, que não poderia ter um nome mais perfeito: sabedoria. Wisdom quer dizer sabedoria. A ave, considerada a mais velha da Terra, há quase 7 décadas, volta ao seu lar no atol de Midway, uma reserva de proteção marinha no Oceano Pacífico, e agora, mais uma vez, ela foi mãe.
Geralmente, aves dessa espécie não costumam se reproduzir todos os anos. Isso porque, como passam a maior parte da sua vida voando, quase 90% delas, é uma característica do albatroz, precisam investir tempo e energia trocando suas penas para ganhar força, explicam os biólogos. Mas ela foi mãe, novamente, pela idade não se esperava. E fiquei pensando como fazer a alegoria de como as mães que eu conheço e convivo são albatroz. Essa ave tão curiosa, seus desafios, suas lutas, seus sacrifícios. Mesmo assim, o cuidado e a dedicação com o seu ninho. Para mim, também é bíblico, pois aquela que já não poderia ser mãe, Isabel, teve um encontro com Maria e seu ventre estremeceu. Mas se ampliarmos a alegoria de hoje, podemos pensar na fênix, para aquelas mães que tiveram que renascer de suas próprias cinzas e lágrimas, semelhante à música de Jorge Versilo. Constata que a noite fez nascer a luz da própria escuridão e que a dor revelou a mais esplêndida emoção. Convivo com muitas mães assim, fênix. Tem muitas fênix na Unicer. Muitos já compararam as mães a outros animais. A minha, por exemplo, seria uma leoa. Albatroz ou fênix, rendo minha homenagem. Novamente, não pelo dia comercial, mas pela oportunidade de lembrar e homenagear todas as mães que fazem parte do meu grupo de relações. São família, amigas, ex-eternas alunas, alunas atuais, companheiras de trabalho, companheiras de fé na caminhada da catequese mariana, que me apoiam e fortalecem, são cientistas, as quais eu tenho muito orgulho de partilhar a vida, são professoras, companheiras de luta na militância por direitos mais humanos. Todas mães. Então, rendo o meu reconhecimento e homenagem a vocês, que compartilham as mensagens, curtem as publicações, vibram comigo o que compartilho sobre os meus filhos. Quem me conhece sabe, eu gosto muito de ser mãe. Para a alegoria de hoje, mães, albatroz ou fênix? E que Nossa Senhora lhe proteja, lhe guarde, lhe dê muita força, assim como faz comigo todos os dias. E eu peço licença aqui para marcar algumas mães e para dedicar essa, essa, esse texto às mães da Unicer, as minhas ex-eternas alunas que estão aqui, as atuais, as futuras, as que eu ainda não conheci. A Berenice está mandando um abraço virtual e eu devolvo. Quem me conhece sabe que eu adoro abraçar, né? A gente chega, aliás, a gente não perde, a gente ganha uns 10, 15 minutos da aula abraçando todo mundo, né, Ivoneide? Mas é muito bom, porque a gente, todos os dias, oxigena a mente e recarrega as baterias com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso tema de hoje. Eu espero ter outros encontros melhor e mais elaborados que esse em outras lives. E a gente vai continuar conversando aqui no chat. Se tiver um tempinho, outras perguntas. Acho que o Diego colocou alguma coisa. Não sei se ainda dá tempo. A Thaís que está monitorando a gente aqui, né? Mas obrigada, Angélica. Tá no Face, viu? Depois vai lá para você partilhar para quem não pegou a mensagem pela metade, tá bom? Obrigada. Que bom que você gostou, Angélica, da mensagem. Eu fiz com muito carinho e para a gente pensar, porque eu sei que tem um monte de albatroz e fênix na Unicer. E outros animais também, se a gente quisesse listar aqui, pode até colocar comentários lá no texto no Face, se você se categoriza como outro que não seja a albatroz ou fênix, mas foi com muito carinho. E recomendo, tá? Já foi colocado o link, a gente pode pôr depois de novo, da tradução da entrevista do Mohan, vale a pena, perguntas muito inquietantes, respostas mais ainda, e novamente ele vem nos ensinar o que a gente já sabe com vocês todos os dias, no seu alto dos 99 anos. Sempre é tempo de aprender, sempre há muitos saberes para ser partilhados e vamos lá buscar os conhecimentos de fato pertinentes para a gente separar e saber o que importa
é o que realmente importa. Em tempos de pandemia, a gente já sabe o que realmente importa. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, morrendo de saudade. Nossa, obrigada e parabéns, viu? Um beijo a todos e, claro, o tempo da live não é o tempo que a gente quer ficar junto, mas eu vou estar na página conversando com vocês e respondendo. Gostou, Luísa, da mensagem? Que bom. Lenira, um beijo. Vou marcar você lá para você no Face, né, Lenir? Ah, Margarete, eu também. Estou achando que pena. Será que a gente vai ter áudio agora na mensagem? Sei não, vamos ver. Foi necessário, infelizmente, foi necessário um vírus para desacelerar o planeta e nos levar a mergulhar no mais complexo de todos os planetas, a nossa mente, e nos encorajar a nos conhecer um pouco mais, incluindo nossos medos e nossa pequenez. Foi necessário um vírus para causar um terremoto em nosso orgulho e nos lembrar que a vida é um espetáculo único, irrepetível e imperdível. Foi necessário um vírus para percebermos a importância e fragilidade dos nossos idosos e enxergarmos que eles simplesmente nos deram a vida e são um tesouro inestimável da humanidade. Foi necessário um vírus para os pais acordarem, para não educar seus filhos a serem consumistas, para dar a eles aquilo que o dinheiro jamais pode comprar, sua história. Agora, eles têm a oportunidade de falar de suas lágrimas para as crianças e adolescentes, aprender a chorar as delas, de dialogar sobre as suas perdas e fracassos, para que eles entendam que não há céu sem tempestades e que jamais devem desistir da vida, mesmo que o mundo desabe sobre elas. Foi necessário um vírus para nos recordar da fascinante sabedoria do Mestre dos Mestres, que ao ser traído por Judas, o chamou de amigo, pois ele não tinha medo de ser traído, mas de perder um amigo. Para ele, os amigos eram caríssimos. E este pequeno e invisível vírus agora tem nos feito enviar mensagens aos nossos amigos que estavam no rodapé da nossa história. Por favor, se previna, se cuide. Foi necessário um vírus para entendermos que, independente da classe social, raça, religião e sexualidade, somos todos seres humanos, incríveis, e que deveríamos amar mais e julgar menos. Foi necessário um miserável vírus para nos mostrar que o culto à celebridade é uma estupidez intelectual, que não há nenhuma diferença entre um anônimo ou alguém que vive debaixo dos holofotes da mídia. Sim, foi necessário um vírus para nos mostrar que só é digno do poder quem é desprendido dele, quem o usa para servir a sociedade e não para que a sociedade o sirva. Foi necessário um vírus para termos muito mais cuidados com a higiene, para cozinharmos juntos em família alimentos mais saudáveis e comer menos fast food. O invisível vírus, portanto, nos dá a oportunidade para que apontemos menos as falhas e celebremos mais os acertos de quem amamos, pois quem é um apontador de falhas está apto para conviver com máquinas e não com seres humanos. Foi necessário um vírus para nos levar a aprender que há um charme nos defeitos suportáveis dos outros, a ser mais leve, dar mais risadas das nossas tolices, chatices e manias nesta época de quarentena. Esse vírus é terrível, não deveria abater a humanidade, mas, já que temos sido abalados por ele, vamos mostrar para nós mesmos que sairemos muito melhores emocionalmente, mais sábios socialmente e mais poderosos intelectualmente. As lições foram dadas, agora só nos restam aprendê-las humildemente. Um beijo do coração de Augusto Cury. E é o meu beijo no coração de vocês também, compartilhando essa mensagem. A professora Ivonete colocou uma pergunta aí ótima, né? O que realmente importa, né? Não só Mohano está nos ajudando a responder, mas eu tenho certeza que os nossos alunos, professor Ivonete, têm muitas respostas para isso, hein? É outra live para responder sua pergunta, professor Ivonete, é um tratado. Mas obrigada pela participação. Maria Aparecida, obrigada pela comentário aí. A simpatia, quando a gente faz o que a gente gosta,
É muito legal, né? Então, a simpatia sempre aparece. Isso, um vírus para dar a oportunidade de perdoarmos, Angélica, é verdade. Nós, certamente, daqui a pouco o tempo está acabando, eu não sei se a gente tem mais um tempinho para mais alguma pergunta, para a gente conversar mais um pouquinho sobre o texto. Oi, Carla! É a Maria José, de Taguatinga. Tudo bem? Gratidão. Ô, querida, obrigada a você por estar participando com a gente. Gratidão das duas partes, viu? Antônia, tem muitas verdades nessa mensagem, verdades que nós precisamos valorizar demais, né? Ficou, eu estou preocupada aqui, vou voltando para ver se ficou alguém que eu não consegui responder. A Antônia, desculpe. Como a Unicef pode ajudar as pessoas a se sentirem mais abertas ao novo, porém fiel aos seus princípios de ético e do respeito humano? Olha, Antônia, obrigada pela sua pergunta. Se a gente for responder a partir do que a gente está falando hoje, do pensamento de Morin, que é um dos pensadores da educação, né, como antropólogo e sociólogo para nos ajudar, ele aponta isso, né? Primeiro, nos reconhecermos como seres multifacetados. Então, nós não somos só homem e mulher na sociedade. Cada um de nós, em todos os lugares que nós ocupamos, temos diversos papéis sociais, e esses diversos papéis influenciam e estão presentes naquilo que nós somos, falamos e estamos. Essa história de separar o profissional do pessoal é um discurso do século XX e da sociedade do capital, e a gente já viu que não funciona. Isso não existe, né? Um está ligado ao outro. É o pessoal, é o social, o profissional e o emocional também. Outro elemento que o Morin traz, na própria entrevista que ele coloca, né, a importância de valorizar esse humano, de sermos mais humanizados e de sermos educados para a incerteza. Ninguém está aqui dizendo para abandonar os princípios, ninguém está dizendo aqui para concordar com tudo, mas nós educadores e nós na Unicef sabemos disso. Nós fazemos esse exercício todo dia em sala de aula, quando conversamos, e eu sei que os meus colegas que estão aqui, acho que o Dr. Mauro pode apresentar, a professora Ivoneide, que está aqui conosco, pode falar mais sobre isso. Nós, o tempo todo, estamos lembrando o valor do conhecimento que os nossos alunos trazem para o programa, como é importante entender a nossa velhice, né, o de humano e de valor que a sociedade não valoriza, né, mas que nós devemos dar muito valor a isso, a esse momento da vida de riqueza, de sabedoria e de consciência, e nada sobre nós sem nós, né? Nada sobre os velhos sem os velhos. Que sejam os velhos que digam o que precisa ser feito. Ora, em tempos de isolamento social, o que mais se falou na TV foi que deveria proteger, né? Uma sociedade que há anos, há décadas, há séculos, vem desconhecendo os idosos. Olha que interessante a contradição da sociedade e o que esse vírus está ensinando. Ou seja, precisamos educar para a incerteza, porque nada é certo. E nós estamos sentindo na pele hoje a importância e a sabedoria da incerteza. Então, nós não precisamos abandonar os nossos princípios só para pensar um pouco de forma mais vertical, de forma mais aprofundada, né? De forma deixar a visão dualista de mundo. Lembrar que entre ser contra ou ser a favor, tem o se, o entretanto, todavia, o porém, o talvez, o quem sabe. Considerar todos esses aspectos para se posicionar, né? E mesmo quando eu me posiciono, não quer dizer que eu seja antagônico, que eu estou abandonando os meus princípios se eu tiver que mudar de opinião. Porque e se a minha mudança de opinião favorecer e ajudar o outro? É disso que nós estamos falando. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas o Morin traz isso fortemente nas respostas dessa entrevista que ele fez.
E eu convido a leitura, viu? Vale a pena. Obrigada, Luísa, você gostou da mensagem? Pena que acabou, eu também estou achando que é uma pena que acabou, que está acabando aqui a nossa conversa e o nosso tempo. Mais alguém? Os últimos minutinhos aí, eu deixei de ver alguma pergunta. Eu espero que vocês tenham gostado. Francisca, tudo bem? Eu espero mesmo que vocês tenham gostado da nossa conversa. Se as aulas fossem presenciais, era o momento da gente estar nos abraçando. Alguém mandou um abraço virtual aí, né? Que bom. A Maria José está dizendo que gostou da aula. A Mônica está dizendo não precisamos abandonar o prazer pós-pandemia. É verdade, nós não precisamos mesmo. Nós podemos fazer o mesmo de outro modo, podemos continuar fazendo o mesmo, se esse mesmo vai nos ajudar a nos tornar mais humanos, mais solidários, mais fraternos, né? Porque esse é o grande desafio que nos foi colocado, não só pela pandemia, mas é apresentado aí na entrevista do Mohan. Oi, Rosângela, que bom que você gostou. Boa tarde para você também. Jerusa, obrigada, que bom que você gostou. Adriana, pena que o tempo é curto, mas vamos continuar aí no Facebook, a gente continua conversando. Oi, Leni, obrigada, que bom que você gostou, uma das melhores lives. Obrigada, mas nós tivemos tantos problemas, fora que, assim, se tiver meme de live na Unicer, eu vou entrar para a lista, porque eu não caí, eu despenquei na live. Fiquei uns minutinhos fora do ar, eu não acompanhei todas, eu não sei se isso aconteceu com outros professores, mas faz parte, né? Lembrem que eu sou da geração do concreto, sou das tecnologias. Verdade, Nara, eu acho que em tempo de pandemia é uma implicação de quem sou eu, né? Quem sou eu depois da Unicer nunca mais fui a mesma. Hashtag pode copiar aí. Isso, Nara, não é só para os alunos, não. Isso também é para os professores, sabia? Todos os professores que passaram ou estão na Unicer sabem que depois da Unicer eles não são e não pensam mais como mesmo. A Algleide disse, olha, um pensamento de Gandhi que cai bem para o momento. A verdade é dura como um diamante, porém delicada como uma flor de pessegueiro. Exatamente. E é dessa a verdade da constatação, inclusive, né? Dessa leitura que estamos fazendo do mundo atual. Né? Estávamos tão distantes e, na verdade, tão ligados. Independente de sociedade do capital, de outras formas, a gente está acabando. Mas vai ficar aí no Facebook para quem quiser. Um beijo no coração de cada um. Eu fiquei muito feliz, amados e amadas. Muito obrigada pela oportunidade. Beijo a todos. Não foi só alunos, né? Você sabia que a minha tia Basta, lá de São Paulo, está aqui na live? Eu tenho que mandar um beijo para ela. Não posso deixar. Né? Obrigada, tia, por prestigiar e estar representando a nossa família. A tia Marlene também tá, mas tia Marlene, um beijo. Olha só, tá vendo? Eu garanti, já estou garantindo a plateia com a família também. Que beleza. Um beijo. O que tem que aumentar?